Abra sua Bíblia no Salmo de número 73. Salmo de número 73. Nós faremos a leitura dos versos 1 a 3. É um salmo de Asaf. Logo eu vou explicar quem foi Asaf. E faremos a leitura de 1 a 3. Diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Nós vamos parar a leitura por aqui. João, que está ali comandando aqui a Bíblia, né? Fique aberto aí no Salmo 73, porque durante a nossa mensagem nós faremos a leitura de alguns outros versos para um entendimento mais completo dos irmãos. Por enquanto basta aqui esta dura palavra no versículo 2: quanto a mim, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que desviassem os meus passos. Meus irmãos, minhas irmãs, neste mundo cristão, neste mundo evangélico, tem muita gente andando decepcionada com Deus. Eu diria mesmo que há nas igrejas espalhadas neste mundo um exército de decepcionados com Deus. São aquelas pessoas que durante muitos anos, durante muito tempo, permaneceram fiéis no decorrer dos anos, cooperaram com o crescimento do reino, serviram a Deus com os seus dons numa comunidade de fé, mas, a despeito disto, a vida delas tem sido muito difícil. A saúde não anda boa, as contas não fecham, e a família não está bem. E essas pessoas cruzam na vida o tempo todo com aqueles que não professam nenhuma fé, que não buscam nenhuma forma de relacionamento com Deus, mas são prósperas na vida, esbanjam saúde e parece, pelo menos parece, que tudo lhes vai bem. E esse cristão, vendo tudo isto e olhando para a sua situação, começa a se perguntar: por que tantas dificuldades assim para mim? Por que tantas coisas dando erradas em minha vida? E aquela fé inicial, outrora fervorosa, começa a entrar em crise. E é neste pano de fundo que eu estou trazendo aqui para os irmãos, que entra a história de Asaf. Mas isto que aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um. O seu coração se revoltou, a sua fé vacilou, e ele diz que quase escorregou para longe de Deus. E ele então escreve este salmo,
cuja metade inicial dele é para perguntar, abre aspas, vale a pena a gente crer em Deus? Faz alguma diferença crer em Deus? E o fato, irmãos, é que uma terrível crise existencial se abateu sobre este homem. Mas pastor, quem é que foi este homem? Eu vou dizer para vocês, amados, quem foi Asaf. Se havia, naquela época do rei Davi, se havia alguém qualificado em adoração e louvor no templo, este homem era Asaf. E ele foi escolhido pelo rei Davi para ser líder na adoração do povo de Deus. Ele foi um cantor, um compositor, um instrumentista. E mais do que isso, dos 150 salmos da Bíblia, ele compôs 12 salmos. Inclusive aqui, dos 73, depois você olha na sua Bíblia, dos 73 ao 83, são todos salmos de Asaf. E lá o Salmo 50, um maravilhoso salmo, também foi salmo de Asaf. Ou seja, estamos falando de um homem que era um profundo conhecedor de Deus, conhecedor da história do seu povo, que teve ali a libertação no Êxodo. Ou seja, nós estamos falando, irmãos, de alguém que tinha profundo conhecimento do nosso Senhor. Não era nenhum neófito. Para quem não sabe, a palavra neófito é novo na fé. Não era nenhum neófito que se desencantou com Deus, né? Está começando a fé, aí aconteceram algumas coisas que desagradou, ele falou, escorreguei mesmo, vou embora. Não, era alguém que tinha uma profunda relação com as coisas de Deus. E para Asaf, lá num determinado momento da vida dele, alguma coisa começou a incomodá-lo. Ele começa a olhar para os ímpios e ele fala, engraçado, eles não têm preocupação nenhuma, só eu. Ele olhava para o perverso, para o pagão e dizia assim, olha, eles não enfrentam nenhuma desordem financeira, só eu. Ele olhava para aqueles homens que nada queriam de Deus, e parecia que ninguém ficava doente, só eu. E aí, amados, ele começa este salmo dizendo que Deus é bom para Israel, mas quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Isso significa, irmãos, que faltou pouco para que ele rompesse com Deus. Ele estava a um passo da apostasia. Ele estava a um passo do ceticismo, a um passo da incredulidade. Ele olha à sua volta, ele olha para o mundo e conclui que essa realidade que ele vivia não pode ser a realidade daquele Deus que desde pequeno ele ouviu falar. Porque como um bom judeu, ele foi criado no judaísmo.
Como bom judeu, ele foi crescendo, ouvindo acerca deste Deus maravilhoso. Mas quando ele chega neste momento da vida, ele diz: não é possível, não bate esse Deus de quem eu ouvi falar, com o que eu estou vivendo agora. É alguém que olha para a vida e diz assim: está tudo errado com a minha vida. Está tudo errado com a minha vida. E de que valeu todo o meu esforço? Versículos 13 e 14. Olha o que ele diz, amados irmãos. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Olha o que um homem de Deus está falando acerca da sua própria vida. No olhar de Asaf, irmãos, Mauricinhos e Patricinhas gozavam de perfeita saúde, porque ele escreve lá no versículo 4, que não vamos ler agora, que o corpo deles é sadio e nédio. Eu fui procurar no dicionário o que significa nédio. Significa pessoas bem nutridas que esbanjam fartura. Mas, lá em sua casa, talvez seus filhos sempre doentes. E os Mauricinhos e Patricinhas sempre bons. Eu acho que não havia academia naquela época, né? Mas se houvesse, ele olhava lá e falava: está tudo aí. Mas eu estou sofrendo com inúmeras enfermidades. Lá no versículo 5, agora por favor. Para Asaf, aqueles que o cercavam, olha o que ele diz: não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, essas pessoas tinham uma vida de sombra e água fresca. E ele, se vivesse nos dias de hoje, diria: tomando ônibus lotado todo dia, trem lotado todo dia e salário baixo. E o salário, era esta a visão que Asaf tinha da vida e de si mesmo. Versículo 12, por favor. E ele ficou perturbado, irmãos, ao perceber que os ímpios, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. E se ele vivesse nos dias de hoje, diria assim: e eu aqui com o meu cartão estourado, aumentando a dívida a cada mês. Amados, vocês estão percebendo o erro de Asaf? Eu não sei se vocês conseguiram perceber onde é que começou o seu erro. Eu vou dizer-lhes, ele fica tão obcecado com a vida do ímpio, que ele perde totalmente a visão de Deus em sua própria vida. Foi isto. Ele começou a olhar para fora, lançando um olhar invejoso, um olhar assim de comparação. E ele perde a visão de Deus em sua vida. É assim, irmãos. Quando a gente perde a dimensão de Deus, nós deduzimos erroneamente que Deus não está preocupado com o que está acontecendo comigo. Foi a conclusão errônea que Asaf chegou. Porque ele dizia: Deus não está vendo o que está ocorrendo na minha vida.
E Asaf, nessa sua obsessão com o ímpio, ele imagina que está tudo bem com eles. Mas o grande problema é que ele rejeita para si as provas que todo aquele que crê em Deus haverá de passar. Ele perde a noção de que às vezes o sofrimento em nossa vida será um instrumento divino para purificar a nossa fé e nos levar para mais perto de Deus. Ele se esquece de que tribulação e aflição ocupam um lugar de profunda importância no desenvolvimento da nossa fé e da nossa intimidade com Deus. Ele perdeu a noção de tudo isto. Sim, amados, o cristão não será poupado das intempéries da vida, nem do cansaço, nem da aflição, nem da enfermidade. E se alguém imagina abraçar a fé para ser poupado de problemas, melhor rever seus conceitos, porque vai ficar frustrado e decepcionado com Deus. E se nós perdermos essa dimensão, amados, da tribulação, da dor, da aflição, nós ficaremos iguais a Asaf. Pastor, o que a gente vai dizer para pessoas que estão pensando assim como Asaf? Não é fácil, irmãos. Eu já pastoreei inúmeras pessoas ressentidas com Deus. Eu já visitei inúmeras pessoas que já tinham escorregado para longe de Deus, porque estavam frustrados com Deus. E normalmente, quem está vivendo assim e pensando assim, não aceitará os nossos argumentos. Não aceitará. Porque já está ali com o coração fechado. Não tem jeito, pastor? Claro que tem jeito. Sabem, amados, quando a situação de Asaf começa a se resolver, sabe quando ele começa a sair desse imbróglio, dessa problemática, dessa dificuldade, dessa crise existencial, vocês sabem quando foi que começou a resolver? Versículo 17, por favor. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Irmãos, foi quando ele entrou no templo que virou a chave da vida dele. Diga glória a Deus. Foi quando ele entrou no templo. Ele já estava longe, estava escorregando, estava assim, totalmente desesperançado da sua vida, até que eu entrei no santuário de Deus. Alguém pode estar pensando assim, pastor, espera um pouco. Mas todos os dias, Asaf estava no santuário de Deus. Porque era ele que organizava a casa do Senhor. Era ele que escolhia os hinos. Era ele que comandava o coro dos levitas. E eu digo a verdade. Mas aquele dia foi diferente. Sabe por quê, irmãos? Porque ele entrou
com o seu coração aberto para a presença de Deus. Porque até então ele só via a sua aflição. Mas nesse dia foi diferente. Os seus olhos se abriram. O seu coração se rasgou na presença de Deus. E eu quero dizer, amados irmãos, que nos dias de hoje continua sendo assim também. O santuário é um lugar especial de revelação divina. Não é em casa. Claro que Deus pode falar onde Ele quiser. Mas o lugar, em essência, para a sua revelação, é na casa do Senhor. É em meio à congregação que Deus vai falar com você. É através da palavra que sai deste púlpito e dos púlpitos e dos altares das igrejas que vão alcançar as pessoas que estão entrando desesperançadas, adoentadas, sem forças, prestes talvez até a acabar com a própria vida. Mas ao ouvir, ao se reunir, ao buscar a comunhão, Deus fala com elas. É ali, amados, na casa do Senhor, que aqueles problemas insolúveis da vida, que a gente passa a ver sob uma nova perspectiva. Quantas vezes já entrei nesta casa, não especificamente esta, mas também esta, com um problema, com uma dor, com uma aflição. E cada situação do culto começa a nos falar e nos revelar quem é Deus. Que Deus é muito maior do que a minha aflição. É na casa do Senhor que nós ouvimos que Ele pode mudar a sua história. É aqui na casa do Senhor que Ele corrige o nosso olhar. Percebem? Vocês perceberam, né? O olhar de Asaf como era, né? Um olhar enviesado, viciado, obcecado. Mas quando ele entra no santuário, ele muda o seu olhar. Meu irmão, minha irmã, se algum dia você já se perguntou, será que vale a pena mesmo estar em meio à congregação, em meio ao santuário? Eu respondo para você que está em casa, é imprescindível. É imprescindível. Cristão ama a casa do Senhor, que é o corpo de Cristo. Nós queremos o cabeça que é Cristo. Mas aí fica uma coisa meio horrenda. Uma cabeça que sai andando por aí, eu só quero a cabeça. Mas existe o cabeça que é Cristo, e existe o corpo, que é a sua igreja. Aí a pessoa quer o cabeça que é Cristo, mas não quer a igreja. Não quer o corpo. Isto não existe na Bíblia. É uma aberração. Porque quando eu desejo a Deus, eu amo a Cristo, eu amo estar no corpo de Cristo. Eu amo congregar. Todo pastor sabe que algo não vai bem na vida de quem se ausenta rotineiramente, permanentemente da casa de Deus. Porque acende em nós, pastores, uma luz de alerta. Porque sabemos que a pessoa está perigosamente próxima de escorregar. Mas ela não sabe disto. Ela pensa que está tudo bem. Mas pastores
que amam as ovelhas que lhe foram confiadas, sabe que não está tudo bem. E a presença de Deus no santuário mudou o olhar de Asaf. Sua visão já não estava mais nos problemas, nas dificuldades. Sua visão já não estava mais nos homens e nos ímpios, mas os seus olhos agora estavam em Deus. E Asaf admitiu, finalmente, que o seu coração tinha azedado. Versículo 22, por favor, olha aqui. Olha que ele diz, ele diz isso depois que entrou no santuário, viu? Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Meu irmão, minha irmã, você conhece crente com coração azedo? Eu conheço. Crente com coração azedo é quando o crente fica perturbado, ele fica ranzinza, ele começa a dizer que vida com Deus não é lá tão bom não, que vida na igreja é ruim, que vida familiar é ruim, que Deus não me abençoa mais. O coração está azedo. Mas Asaf finalmente percebeu que a maior riqueza que os ímpios até podiam ter, a maior riqueza de todas, era a presença de Deus com ele. Meu irmão, minha irmã, o importante não é o que você tem, mas o que você é diante de Deus. Estamos caminhando para o final da nossa palavra. Uma advertência. Primeira, não caia nos erros de Asaf. Evite comparação. Olhar para a vida dos outros pode gerar inveja e frustração desnecessárias. Você não tem que olhar para a vida dos outros. Você não tem que olhar para a grama do vizinho se é mais verde que a sua. Você não tem que olhar para o carro do vizinho. Ah, ele comprou o carro do ano, eu preciso melhorar o meu também. Não, você não precisa melhorar o seu, não. Você não tem que comprar a melhor geladeira com 8 portas para você colocar as coisas. Não precisa. Se a sua com 2 portas está dando conta, amém. Aliás, se tiver uma porta só, amém também. Evite comparação. Olhe para a sua vida, olhe para Deus e seja agradecido. E um segundo olhar que nós queremos trazer para a igreja é: sempre busque o santuário. A resposta que precisamos para a nossa vida se dará na comunhão com o Senhor. É isto que a Bíblia ensina. Você lê o livro de Atos dos Apóstolos, o tempo todo Deus falando em meio à congregação. Deus respondendo às questões da vida. São os irmãos ali em oração, ouvindo o Espírito Santo falar e dando direção para a vida de cada um. Se o livro de Atos é assim, significa que Deus está mostrando que desde o início da igreja primitiva, Ele escolheu o santuário, a congregação, para falar. Irmãos, o pastor pode parecer duro. Duro não sou eu. É a palavra de Deus. Ela é como uma espada de 2 gumes. Nós não estamos aqui para pregar florzinhas, para pregar fofuras. Ah, que pastor fofo. Não. Estamos aqui para pregar a palavra do
Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você busque a visão de Deus para a sua vida. Ele tem resposta para todas as suas dúvidas, para todos os seus temores, para todos os porquês. Deus tem resposta. Eu sou feliz com Cristo Jesus. E eu quero estar sempre pregando. Jamais deixe a casa do Senhor. Que ela seja uma constante em sua vida. Porque é neste lugar que o Senhor vai falar com você e vai abençoar a sua vida. Amém.